Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração. Que Deus abençoe vocês, abençoe as suas casas. E venha conosco agora adorar ao Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és santo. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Tu és santo, tu és digno de louvor, és de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, santo, tu és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Boa noite, igreja. Esperamos que estejam todos bem. Agora, vamos compartilhar os avisos da nossa comunidade. No dia 3/10, das 10 à 1 da tarde, teremos o nosso Drive-Thru Dia Feliz. É uma programação direcionada para o Ministério Infantil. Nós estaremos aqui entregando presentes, nosso carinho e uma oração. Para mais informações, fale com a tia Dai. Também queremos te lembrar que toda segunda e sexta-feira temos devocionais ao meio-dia. E quarta, temos devocionais de oração às 20 horas. Nas nossas redes sociais, nós temos muito conteúdo, celebrações, mensagens e conteúdo para crianças, jovens e adolescentes. Então, fique ligado. Agora, temos um momento de dízimos e ofertas. Nós agradecemos a contribuição dos irmãos em todo esse tempo. Temos avançado com os nossos objetivos e cumprindo com os nossos compromissos. Agora, temos um novo desafio, que é o elevador. E precisamos da sua ajuda para que isso aconteça. Muitas pessoas estão sendo abençoadas através da sua contribuição. Então, envolva-se! No início
tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite, igreja querida, igreja amada. Graças a Deus por mais esse privilégio, por mais essa chance que o próprio Deus nos concede de lembrarmos tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas e de celebrarmos e de agradecermos. Não há nada melhor do que iniciarmos a semana orando a Deus, pedindo a Deus instrução, pedindo a Deus consolo, conversando com o Pai, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus para que cresçamos em percepção, para que consigamos entender o tempo que nós temos vivido e sempre fazer o que é melhor. Eu fico me perguntando muitas vezes, acredito que seja uma pergunta que reverbera no coração de muita gente, o porquê nós devemos orar, se não é nós que fazemos, se não é nós que fazemos acontecer, e sim Deus. E eu chego à conclusão de que Deus não trabalha sozinho. Deus nos concede a dignidade da participação em sua obra. Deus não precisa de nós, mas através de nós Ele faz grandes feitos. Através das nossas orações, o milagre é feito. Mas quem faz o milagre? Somos nós? Não, mas Deus através de nós.
Deus nos convida, seus homens, suas mulheres, a orarem pelas crianças, a orarem pelos adolescentes, pelos jovens, pelos casais, pelas empresas, pela economia, pelo país, pelo Ministério da Saúde, pela nossa polícia, pela nossa segurança, por todas as questões pertinentes, todos os assuntos que fazem parte do nosso cotidiano nesse tempo que nós temos vivido. Deus tem planos para fazer, Deus tem obras a fazer, a realizar e já está realizando, primeiro em nós, para que nós junto com Ele a façamos. Os discípulos de Jesus, Pedro, Paulo, Tiago, João, fizeram milagres depois da ascensão de Jesus, porque oraram, porque eram comunicativos com Deus, porque conversavam com Deus e Deus realizava através deles. Que privilégio que Deus nos concede, a mim e a você ter. Então vamos orar mais uma vez, aproveitando que estamos em outubro, no mês das crianças, tem alguns pedidos para compartilhar, para repartir com a nossa igreja, com a nossa comunidade de fé, sobre duas crianças. O primeiro é o pequeno Arthur, filho de uma amiga de uma irmã da nossa igreja, que tem 3 anos e que foi descoberto um tumor em sua cabeça. Ele foi submetido a uma cirurgia e teve sérias complicações. Está em estado de coma induzido. Até o momento dessa gravação, essa é a única notícia que temos. Não sabemos mais sobre o quadro do pequeno Arthur, mas pedimos que os irmãos conversem com Deus acerca desse problema e peçam a Deus misericórdia, peçam a Deus consolo para essa família e para essa vida do pequeno Arthur. E também o Gustavo, que graças a Deus conseguiu o transplante de medula que ele estava aguardando já há algum tempo. E a mãe dele comunicou ao Ministério de Oração e Intercessão da nossa igreja e pediu para que os irmãos continuem orando e pelo tratamento, pela continuidade do tratamento do pequeno Gustavo. E também tenho pelo senhor Davi, que é tio da nossa irmã Elisângela Salles. Ele foi submetido na terça-feira, dia 22 de setembro, a uma cirurgia cardíaca. Também não temos mais muitas informações, mas a Elisângela agradece a Deus por isso e também solicita que os irmãos continuem orando. Mais do que isso, durante a semana e durante a vida, acontecem problemas, todos os dias acontecem situações das quais precisamos conversar com Deus. A oração é indispensável, tanto para aquilo que temos para rogar a Deus, tanto aquilo que temos para pedir a Deus, para pedir instrução de Deus, tanto aquilo que temos para agradecer a Deus por tudo que tem feito por nós. Então peço que convido agora os irmãos para que fechem os seus olhos e entrem em comunhão com o Pai. Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio de conversarmos com o Senhor. Se os homens soubessem que podem conversar com o próprio Deus, que podem conversar com o Deus Criador de todo o universo e autor de maravilhas, eles falariam e falariam bastante. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra isso. O Senhor revela a nós isso, que o Senhor é acessível, que o Senhor é o que cuida, que o Senhor é o que mantém, que o Senhor é o que sustenta e nos dá o privilégio de nos aproximarmos do lugar da Tua habitação, nos dá o privilégio de nos aproximarmos diante de toda essa grandeza que é o Senhor. Sabemos que, apesar de ser um Deus tão grande, não está longe de cada um de nós, não está longe da nossa família, não está longe da nossa igreja, não está longe da nossa vida. Criou os céus e os mares e é conhecedor de tudo e mesmo assim sabe dos nossos problemas, mesmo assim sabe das nossas dificuldades, sabe daquilo que está no nosso coração que nem nós mesmos sabemos. Senhor, obrigado. Agradeço a Ti por conversar contigo, por estar em Tua presença. Isso é fundamental, isso é essencial, isso é tudo para nós. A gente sabe lidar com os problemas porque o Senhor está conosco. A gente sabe lidar com os problemas de relacionamento, com os contratempos da vida, porque o Senhor está conosco. A nossa oração é de gratidão, Deus. Pedimos que o Senhor nos console, que o Senhor transforme o nosso entendimento quanto a isso, de que nós não precisamos andar preocupados, nem ansiosos com coisa alguma, não temer nada, porque o Senhor está conosco, Pai. Te agradecemos por isso. Esses pedidos dessas crianças, o Arthur, o Gustavo, todas as crianças da nossa igreja, da nossa comunidade que conhecemos, também o senhor Davi, que citamos aqui, pedimos que o Senhor
vá com provisão e que a Tua vontade seja feita. Pedimos, Senhor, vê, Senhor, cura, Senhor, age, Senhor, tem misericórdia das famílias, dos corações, e que o Senhor nos use como instrumentos, Deus, para lutar, para guerrear espiritualmente, Deus, com todos esses problemas que acontecem, mas não preocupados, não em dúvida, mas sim convictos do Deus a quem servimos, do Deus a quem confiamos, do Pai do qual somos filhos, filhos amados, filhos queridos, só pelo Senhor, Pai. Te agradeço, Jesus, te agradeço e oro em Teu nome. Amém. Fique agora com a pregação, uma boa noite e uma boa semana. Graça e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã, você que está aí mais uma semana, nós estamos aqui nessa celebração virtual, mas que é muito real, nós temos já visto algumas coisas diferentes, gente diferente dando aviso, gente diferente fazendo intercessão. Isso se dá porque a nossa comunidade tem gente diferente e nós celebramos isso e queremos apresentar isso aqui no culto para que você celebre isso aí na sua casa também. Nós estamos numa série de mensagens que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, porque a série de mensagens que nós temos estudado, estamos falando sobre alguns homens e depois de falarmos de alguns homens, nós vamos falar de algumas mulheres na história da humanidade, aquilo que a gente encontra no relato bíblico de gente que imperfeita, insegura, com sua ansiedade, com os seus medos, com as suas angústias, vivem grandes coisas em tempos de crise, mas vivem grandes coisas porque dependem e obedecem aquilo que Deus manda, aquilo que Deus faz. Então, essa série de mensagens fala muito sobre nós, muito sobre a nossa comunidade, muito sobre o povo de Deus. Um povo que é imperfeito por si mesmo, tem um tanto de insegurança, um tanto de ansiedade, um povo que tem medo, um povo que é limitado na capacidade de ser algumas coisas, mas que quando obediente, quando esse povo confia naquilo que Deus está fazendo, vive grandes coisas. A prova disso é ter uma celebração aqui do jeito que nós temos. Tudo gravado, tem cenário, tem gente atrás da câmera gravando. Nós aqui nos encontramos pela manhã, também tem gente para fazer com que tudo isso aconteça. Mas só é possível fazer isso porque nós temos um Deus que faz através de nós. Das coisas mais simples até as mais complexas. Das coisas que a gente conseguiria fazer, mas das coisas que nós não conseguiríamos fazer de jeito nenhum. Eu tenho a minha experiência de vida, algumas coisas que eu sei fazer, mas não sei como aprendi a fazer. Mas percebo que muitas dessas coisas foi o que Deus colocou na minha vida para que eu fizesse para Ele, para que outras pessoas pudessem conhecer Ele através dessas coisas que Ele me deu. Então, esse é um dos fundamentos mais importantes da nossa vida, da nossa caminhada com Jesus. Nós pedimos dons, talentos, nós pedimos capacidade, nós pedimos coisas, nós pedimos para Deus tudo aquilo que volta para Ele, numa expressão para que outros conheçam quem Ele é. E hoje nós já falamos de alguns personagens até aqui, falamos sobre Noé, falamos sobre Jó, falamos sobre Jacó, e temos percebido que em todos esses, o fundamento, a base, toda a estrutura está construída em alguns princípios, um deles a obediência, reconhecer a soberania de Deus. E aqui nessa história que nós vamos ler hoje de Moisés, é a mesma coisa. As histórias são diferentes. Os caminhos, às vezes, vão para outros lugares, em outro cenário, em outro ambiente. Mas o fundamento se revela o mesmo. Por isso, nessa série de mensagens que nós temos estudado, você que está aí tem que ter o exercício o tempo todo de observar a história desses homens, mas também observar a sua própria história. E entender que todas essas histórias têm um fundamento e na nossa vida esse fundamento precisa existir também. O fundamento de obediência, o fundamento de reconhecimento de que nós não somos nada. E eu quero aqui reafirmar esses fundamentos com você observando a história de Moisés. Está aqui no livro de Êxodo, nós já observamos hoje pela manhã, já estudamos, está aqui no nosso canal do YouTube a mensagem. O pastor Reinaldo falou um pouco já sobre Moisés.
apresentou para nós um pouco desse homem imperfeito, esse homem inseguro, e aqui a gente vai ver muito da sua insegurança, do seu medo, da sua limitação, e como que Moisés dá um jeito, como que ele vive tudo isso. E nós temos nessa série falado também que essas pessoas imperfeitas não é só isso, não é só ser imperfeito. Existe o cenário, que é o cenário de crise. Como Deus usa pessoas imperfeitas em tempos de crise. É interessante porque eu vou observar aqui a vida de Moisés e eu vou perceber algo muito interessante e fundamental na história dele. Moisés, ele nasce já numa crise. Existia uma opressão ali no Egito, forçou com que os pais biológicos de Moisés tivessem que abandonar ele. Então ele já começa a vida sendo abandonado. Sem muita noção do que fazer, sem muita escolha disso, Moisés já começa uma crise. O pastor Reinaldo já contou um pouco da história dele, mas eu quero te lembrar que Moisés ele é criado pelo povo que oprime o seu povo de origem. Então, esse menino vai crescer com uma cultura e ele vai observar, ele vai ver ali, vai presenciar o seu povo, a sua origem sofrendo. Chega numa certa idade, ele não aguenta ver aquilo e aí ele causa uma confusão, mata um homem, tem que fugir. Vai para um outro lugar e aí nesse outro lugar ele vive uma vida muito sem sentido. Então eu percebo que a vida de Moisés, do seu nascimento até o encontro com Deus, falta uma identidade para aquele homem, ele não sabe quem ele é. Ele foi criado por um povo que oprimia o seu próprio povo, o seu verdadeiro, a sua origem ali, e ele fica perdido, ele tem que fugir, ele tem que viver uma vida fugido. Ele carrega algumas culpas na sua caminhada, mas ele se encontra com Deus no deserto e Deus chama Moisés. Deus, além de revelar a identidade de Moisés, revela um propósito para Moisés. E aí é a hora que nesse encontro Deus vai falar o seguinte: eu vou te usar. Através de você, eu vou fazer. E a gente percebe que Moisés é imperfeito, inseguro, tem medo e tal, nas respostas que ele começa a dar para Deus. Não, Deus, mas eu não tenho habilidade com fala. Como você quer que eu fale lá para o faraó libertar o meu povo? Como você quer que eu faça tal coisa dessa? Não tem cabimento. Eu sozinho. E ele mostra essa insegurança, talvez, às vezes, querendo fugir um pouco da sua própria responsabilidade, porque sabe, no fundo ali, que Deus está se revelando para ele e que tem esse propósito mesmo de ser cumprido, mas ele começa a questionar Deus. Ele começa a apresentar algumas crises para Deus e mostrar, olha, eu sou limitado, eu sou incapaz de fazer isso. Eu não tenho habilidade, eu não tenho competência para viver tantas coisas que o Senhor está me pedindo. E Deus vai responder Moisés com palavras, com respostas que revelam a sua soberania. Deus, ele faz desse jeito. Quando muito começa a se questionar Deus, assim como nós vimos em Jó, a gente vai ver Noé, a gente vai ver Jacó, a gente percebe que quando a gente começa a forçar, a querer ter uma forçação com Deus e mostrar para Deus que a gente sabe mais do que Ele vai se mostrar soberano para nós. Ele vai ali mostrar quem Ele realmente é. E aqui não é diferente. Moisés, ele, nessa conversa com Deus, no capítulo 4, nós percebemos que, apesar de todas os questionamentos, as respostas de Moisés, as desculpas de Moisés, Deus está falando, não, meu filho, é você mesmo, eu quero te usar. E vai lá, olha que interessante, esse é o versículo que eu quero ler com você, que está aqui em Êxodo, no capítulo 4, no verso 16. Vai dizer o seguinte: assim como Deus fala ao profeta o que fazer, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na sua mão essa vara, e com ela fará sinais miraculosos. Deus vai falar isso para Moisés depois de uma extensa conversa, que Deus vai mostrar alguns sinais para Moisés. Vai fazer o seu cajado ali virar, a sua vara virar uma serpente, depois virar, ele vai fazer que Moisés tenha lepra e depois não tenha mais. Vai mostrar para Moisés quem Deus é.
e o que Deus tem a capacidade de fazer. E quanto mais Deus vai mostrando, mais Moisés vai vendo que ele não consegue fazer por ele mesmo. E essa é a intenção de Deus. Essa é a intenção de Deus. Às vezes nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos e muitas desculpas para aquilo que Deus tem nos chamado. Nós, às vezes, queremos ser competentes por nós mesmos para cumprir alguma coisa, ou exigir isso das pessoas, exigir competência das pessoas para que vivam aquilo que Deus está fazendo. E eu quero te dizer que não é só ser competente. Na caminhada com Jesus, não é só ser competente. Tem pessoas que têm muita competência, têm muita capacidade, mas o que nós precisamos aqui é algo que Moisés, apesar das suas desculpas, ele apresenta e que ele vai ouvir a resposta de Deus, que é o seguinte: eu vou falar. É através de você. Mas quem vai fazer sou eu. Eu posso fazer, não você. Quem faz tudo, quem vai movimentar, quem vai mostrar, quem vai articular as coisas sou eu. Você vai participar disso. Então nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, isso é muito importante para nós, porque ainda hoje pessoas acham que é sobre já estar pronto para uma caminhada com Jesus. É de chegar sabendo fazer as coisas e aí parece que nós colocamos Deus de lado e a gente faz sozinho. Mas não, a lógica de Jesus, a lógica de Deus, e a gente percebe aqui, e de Jesus, porque Jesus vai viver isso. Ele vai se fazer homem e mostrar para os homens o quanto eles eram limitados e incapazes e que nessa caminhada, quando dependentes dele, nós conseguiríamos viver alguma coisa. Nós vamos observar que quando Jesus está ali batizando mais do que João, vão chegar para João e vão falar: ó João, como assim? Aquele homem chegou agora e está fazendo mais. João já tinha esse entendimento transformado, vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele esteja lá. É sobre ele tudo isso que está acontecendo. Não sobre mim, é menos de mim. É mais dele. E aqui Moisés, tendo essa resposta de Deus, ele vai reconhecer. Então, quando Moisés, e nós vamos perceber, se você já assistiu a novela da Record, você vai ver também, você vai se lembrar que depois dessa conversa, muita coisa acontece. O povo é liberto. E aí o povo que oprimia vai sofrer tantas coisas que Moisés não podia fazer. As pragas, como Moisés vai fazer? Não, mas Deus faz. Então a gente percebe que depois dessa conversa, Moisés sai dali para conversar com o faraó. E ele vai chegar para o faraó, ele não vai falar por ele vai falar por Deus. Ele vai falar em nome de Deus. E aí, essa mensagem tem o título de As Credenciais que Importam. E aí, eu quero te dizer o seguinte: as credenciais que nós temos que ter e carregar não são das coisas que nós podemos fazer, temos capacidade de fazer, das coisas que nós conquistamos. Não, as credenciais que importam são as credenciais de gente obediente que fala em nome de Deus. As credenciais que importam são as credenciais de Deus em nós. A credencial que importa é você chegar e com autoridade se posicionar não pelo que você é, mas pelo contrário, por aquilo que você não consegue ser, mas que Deus é através de você. Essa é a credencial que importa. Nós estamos nessa série de mensagens e estamos no começo dela ainda, e muito temos sido desafiados aqui na nossa comunidade a entender o seguinte: mais de Deus e menos de nós. Mais obedientes a Deus e menos às nossas próprias vontades. O fundamento que eu quero te lembrar aqui, que foi apresentado nas outras mensagens, é que obediência não é fazer aquilo que a gente quer fazer. Isso é só concordar. Porque obedecer mesmo é ser Moisés aqui, apresentando um tanto de desculpa, não querendo fazer, mas porque foi Deus que falou, faz. Isso é obediência, fazer o que você não gostaria de fazer.
Então, nós precisamos aqui caminhar como esses homens, ter na nossa vida estampada a credencial de filhos obedientes. Precisamos chegar num lugar e com autoridade nos posicionarmos não daquilo que somos, ou que podemos ser, ou do que sabemos, não. A gente se posiciona com autoridade porque somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são os menores, para que Deus seja o maior. Os filhos de Deus reconhecem que por eles nada é possível, mas por Deus tudo é. Tudo é possível para Deus. O nosso papel, como esse povo de Deus, é estar na mão do Pai, na mesa do Pai, naquela bancada onde Ele conta com cada uma ferramenta. Cada um tem a sua própria função. Mas não é sobre a ferramenta, é sobre quem faz. Jesus ensina para nós de maneira muito pedagógica isso, os milagres. Porque Ele faz de jeito diferente, não usa os métodos iguais, não faz da mesma forma, porque Ele está dizendo, não é a forma, é quem está fazendo o milagre. Jesus vai curar de diversas formas, maneiras. Nós vamos ver que depois pessoas, os seus discípulos, vão curar em nome dele. Porque não é sobre quem faz também, é sobre quem pode fazer. Quem pode fazer, só Deus pode. Então não cabe, não está na mão. Nossa, não está na nossa mão. E que bom que não está na nossa mão, porque é muita responsabilidade termos na mão coisas que só pode estar na mão de Deus. Só Deus consegue administrar tudo isso, meu irmão e minha irmã. A voz que chama pelo nosso nome, uma canção diz isso, sustenta o universo. A mão que sustenta a nossa vida sustenta o universo. Então, nós não conseguimos fazer mesmo. Nós não temos a capacidade de fazer nada. Essa é a verdade. Aquilo que nós sabemos, aquilo que a gente consegue desenvolver é dom de Deus. É graça de Deus para nós. O primeiro passo é reconhecer isso. Deus, às vezes, dá dons incríveis para pessoas que não eram nada. A exemplo disso, eu e você. Que capacidade teríamos de estar aqui? Que capacidade, que escolha teríamos de estar aqui? Foi Deus que nos fez, Deus nos criou, Deus nos gerou. Ele vai dizer aqui para Moisés, quem dá boca ao homem? Não sou eu que dou boca, então me obedeça, filho. Eu vou falar através de você. Eu vou fazer através de você. Porque por nós mesmos, meu irmão e minha irmã, se dependêssemos de nós, da nossa competência, se dependêssemos das nossas capacidades, nós estaríamos perdidos. Essa é a verdade, é a perdição. Mas através de Deus existe salvação para o que é perdido. E reconhecer que Deus pode fazer, mesmo quando nós não podemos, aí já é um bom começo. Reconhecer que Deus é maior quando nós formos menores é o caminho, é o processo. Porque a gente vive uma vida plena, não por aquilo que a gente pode encher, mas daquilo que Deus transborda em nós. Porque a gente não consegue encher nada. Mas Deus transborda em nós quando nós reconhecemos que somos os menores, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa imperfeição. E aí, nos tempos de crise, mesmo com crise de ansiedade, mesmo com crise de identidade, mesmo com angústia, mesmo com medo, nós vamos, porque não é sobre nós, é sobre o Deus que faz através de nós. Privilégio. Isso. Ser chamado para participar de coisas que Deus está fazendo é privilégio. Nós, como Igreja Batista em Ferreira, temos o privilégio, é a graça de Deus, nós experimentamos de graça de Deus estarmos aqui celebrando isso. Privilégio. A gente só faz isso porque Deus faz através de nós. A gente só celebra algo porque Deus faz através de nós. Não pela nossa própria competência. Essa igreja, a nossa vida, só funciona porque Deus faz. E nós precisamos reconhecer isso.
Precisamos assumir isso, essa obediência de reconhecer que somos menores, que Deus é maior e que quando formos apresentar as nossas credenciais, que seja a credencial de filho obediente, vulnerável, sensível à voz do Pai, sensível ao Espírito e aos movimentos do Espírito. Que seja essa a nossa convicção, o nosso fundamento. Quero te agradecer, você que está aí na sua casa. Nós experimentamos dessa mensagem, nessa celebração toda. O louvor, a intercessão, os avisos, a gravação, do backstage, de gente que é imperfeita, incapaz, gente que não sabe nada, mas que se coloca na disposição de viver aquilo que o Pai está direcionando. Então, que a gente viva mais vulnerável, mais sensível, mais obediente à voz do Pai, porque aí nós vamos viver grandes coisas. Que Deus nos abençoe. Um grande beijo. Tchau. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos